Então, vamos lá, gente. Essa reunião, a gente organizou ela porque a gente está chegando no final do semestre, né? Vamos iniciar um novo semestre. E, assim, não era o que a gente planejou para 2020, mas é o que a gente pôde fazer diante de tudo que está acontecendo. Eu gostaria de começar a reunião fazendo uma oração. Aí eu queria que vocês acompanhassem comigo, né? Para que Deus nos abençoe e que a gente tenha tranquilidade durante a reunião, tenha sabedoria, que a gente possa sair depois dessa reunião daqui melhores. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Então, assim, que Deus nos abençoe, que a gente tenha sabedoria, que possamos aprender nesse momento aqui de troca de informações. Quais são os objetivos da reunião? Primeiro, eu quero analisar com vocês o cenário da educação infantil para que vocês entendam tudo que a escola está fazendo. Dar um retorno para vocês da pesquisa sobre o ensino remoto, preparar a preparação para as aulas presenciais, como elas estão na escola, a suspensão do pagamento das aulas de inglês, responder as perguntas enviadas por e-mail, e depois a Giovana vai ter a parte separada dela, que é pontuar o trabalho pedagógico com a fala da coordenadora. Análise de cenário. Vamos lá, então, para a educação infantil. Não é validado atividades não presenciais para contar como carga horária obrigatória. Então, assim, a Secretaria Municipal, gente, ela não entende que as aulas presenciais têm valor para a educação infantil para ser contado como a carga horária obrigatória, que são as 800 horas. Para essa idade, as escolas devem desenvolver orientações aos pais ou responsáveis com atividades lúdicas, recreativas, criativas e interativas, que é o que a gente vem fazendo e que a Giovana vai conversar mais profundamente com vocês no slide dela. Porque, assim, a gente tem procurado fazer o que realmente a gente acredita. Vocês conhecem a filosofia do IEP, a gente não vai, porque a escola trabalha isso, porque uma escola, a gente não faz isso. A gente senta, todas as ações que a escola vai tomar em relação ao pedagógico, eu sento com a Giovana, a gente estuda, a gente avalia, coloca o que de legislação é permitido, e daí a gente tem uma ação em cima disso. Não quer dizer que a gente não possa repensar algumas coisas no decorrer do ano, mas que fique claro para vocês que as nossas ações, elas são todas medidas com a legislação e o que realmente a escola acredita enquanto filosofia de educação. Então, como oferecer uma escola completa em um ambiente virtual? Então, primeiro vamos saber o que é uma escola completa, o que o IEP entende como uma escola completa. Primeiro, é uma escola que tem um ensino de qualidade, é uma escola que tem uma formação humana e que tem um ambiente receptivo. Como oferecer um ensino de qualidade nesse ambiente virtual? Pautado no que a legislação nos permite. Atividades diárias na Agenda Edu, vídeos de atividades pedagógicas, aulas online que não estão sendo trabalhadas para as crianças até 4 anos, avaliações diagnósticas que também não são trabalhadas para essa idade, e readaptação do calendário escolar, porque a gente teve que replanejar o nosso ano, inclusive assim, né, com a retomada, vamos supor que é setembro, outubro, né, isso a gente não sabe, mas assim, está previsto aula até dia 30 de dezembro, janeiro também está previsto aula para a gente fechar o ano de 2020. A formação humana.
Como é que a escola está trabalhando a formação humana? As dicas da Share Baby, que vocês recebem diariamente, as atividades de integração família e escola, que a Giovana encaminha, e as atividades de roda de conversa em família, que Giovana vai conversar com vocês mais especificamente na fala dela. E o ambiente receptivo, o que a escola tem procurado fazer? Primeiramente, é o acesso a mim e a Giovana, pelo WhatsApp, né, um acesso constante. Às vezes os pais querem conversar comigo. Eu não estou na escola todos os dias mais, né? A gente não tem essa necessidade, mas eu vou pelo menos 3 vezes, né, na semana na escola. E os pais que precisam conversar comigo, a gente agenda um horário e se encontra. E a Giovana dá todo o suporte via WhatsApp também, no caso, mais na parte pedagógica e na parte de orientação educacional. Compartilhamento das atividades com as famílias, a gente continua alimentando nossas redes sociais, para que vocês possam continuar acompanhando como tem sido os trabalhos das famílias em casa, e assim vocês estarem aprendendo também umas com as outras na maneira de trabalhar, ou tirando alguma coisa, olha, isso aqui funciona melhor assim, aquilo ali com aquela mãe fez assim, né? Então, assim, é uma maneira da gente estar compartilhando com vocês as experiências. Vídeos de atividade dos funcionários, então a gente, né, foi até uma colocação de algumas famílias, e a gente conversou com os funcionários, e a gente viu que era bem viável. Então, assim, apesar dos meninos não terem o contato, né, a dona Eliane não é a professora, mas ela mandou um vídeo de um alimento, fazendo um alimento, né, que era a referência das crianças, porque a gente viu que essa relação para a criança ela é importante. Aulas online e lúdicas e criativas a partir dos 5 anos, e o drive-thru, que é um evento da escola, que a gente resolveu fazer de maneira segura, e a gente poder matar a saudade um pouquinho. Então, assim, tudo que nos é permitido para que a gente tenha um ambiente com vocês de relação, a gente está procurando fazer, sempre tendo cuidado com as medidas de segurança e o que a legislação nos permite. Então, como é que hoje é uma escola completa? Como era a escola, então, completa? Porque ela tinha um planejamento estabelecido. Como que estamos hoje? Nosso planejamento ele foi reorganizado. Então, assim, Giovana também vai pontuar com vocês, mas eu gosto já de clarear isso para vocês. Gente, não adianta que o ano de 2020 ele não será o mesmo que a gente volte em agosto. Porque, assim, esse período que as crianças ficaram em casa, essas aulas que não aconteceram na escola, a gente vai ter uma perda real de aprendizado. Então, por isso que o Ministério da Educação, ele já apontou que nós vamos ter que pegar o conteúdo de 2020 e diluir ele nos anos seguintes. Então, em 2021 e 2022, os conteúdos serão diluídos. Então, a gente teve que replanejar não só 2020, como 2021 e 2022, porque esse conteúdo, é óbvio que a gente sabe que vocês estão trabalhando em casa, a gente está mandando as atividades, mas o conteúdo trabalhado com o professor, né, com a didática, com a metodologia de quem é formado, é diferente de vocês que estão aí fazendo esse papel de orientadores das crianças em casa. Então, nós já replanejamos toda o currículo do IEP para 2020, 2021 e 2022. Como ele era, a escola era presencial, agora ela é virtual, ela é remota. A escola determinava um ambiente, os pais determinam um ambiente. Ou seja, antes o menino, olha, vai ter uma aula de literatura, vou levar para a biblioteca. Ah, vai ter uma aula de coordenação motora, vamos levar para o parquinho. Agora são vocês que têm que ter esse discernimento. Opa, vou fazer uma atividade com meu filho, mas eu vou fazer com a televisão ligada? Eu vou fazer no meio do meu outro filho gritando, chorando, ou dando comida para um filho, fazendo para casa com o outro? Então, é vocês quem determinam o ambiente de aprendizagem do filho de vocês. Professor, ele era o orientador. Hoje, os professores e os pais são orientadores, porque os professores sozinhos, eles não dão conta, porque eles estão aqui, e vocês que estão aí diretamente com as crianças. O conhecimento, a gente tinha um conhecimento digital, agora a gente vai ter que começar a dominar as tecnologias. E aí eu falo, vocês, eu como diretora, Giovana como coordenadora, os professores, então nós estamos aprendendo com essa tecnologia que ela tem muito a nos oferecer para nos ensinar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Antes a gente tinha afeto com toque, gestos e palavras. Hoje, os nossos gestos e palavras são as maneiras como a gente pode
ter afeto com as crianças. Os pais, eles participavam do processo ensino-aprendizagem. Hoje, os pais têm que participar com afinco do processo ensino-aprendizagem, porque senão as coisas não vão acontecer. Então, essa é a nossa realidade. Vai ter consequências. Precisamos compreender que temos que fazer esses momentos da educação com seriedade e com união, para que aconteçam da melhor maneira possível. Nós, como escolas, e vocês, como pais ou responsáveis. Assim, as cicatrizes que ficarem serão mais brandas. Não podemos comparar a escola remota com a escola presencial, de maneira alguma, por isso que eu pontuei para vocês. Vamos ter que repensar a reorganização dos próximos anos. Mas é o que a gente tem nesse momento. Então, mas essa é a nossa realidade e precisamos fazer dela a melhor possível. Então, gente, é o quadro da educação infantil hoje. É o que a gente tem e é o que a gente precisa trabalhar. Não adianta eu daqui com a Giovana e a equipe fazermos os melhores planejamentos, mandar vídeos interativos semanalmente, buscando alterar os funcionários, o professor e tudo mais, se daí não tem uma participação de vocês. Então, assim, eu sei que às vezes é difícil, a gente compreende isso, mas a rotina para a criança, ela é importante e necessária. E a própria Secretaria de Educação, ela pede isso para a escola exatamente por isso, porque a criança precisa desse acompanhamento diário, né? Então, vocês precisam estar atentos, que vocês têm uma responsabilidade nesse momento, junto com as crianças, para que a gente possa desenvolver da melhor maneira possível, né, o que a gente tem nas mãos, um trabalho de qualidade junto com as crianças. Eu quero falar para vocês dos gráficos, né, porque a gente fez uma pesquisa junto com as famílias, para a gente entender, assim, qual que é a perspectiva de vocês no retorno às aulas. Então, se o período integral fosse retomado, você contrataria esse serviço? Dos 44 pais que responderam à pesquisa, 17, o serviço do período integral não era contratado antes e não será contratado agora. Então, continuaria sem o período integral, seria só no horário parcial. O serviço do integral que era contratado antes e pode ser contratado agora. Então, o menino não estava no integral, pode ser que ele venha fazer parte do integral agora. 3. O serviço do período integral era contratado antes e poderá ser contratado agora. 16. Então, esses meninos faziam parte do integral, vão continuar no integral. O serviço do período integral era contratado antes, mas não será contratado agora. 8. Então, a gente vê que vai ter uma diminuição aí dos alunos interessados no integral. Mas a escola, gente, ela não vai mudar o formato dela, né? Eu estou falando isso para vocês na nossa realidade hoje. O período integral é uma proposta da escola da gente retomar ele assim que a escola retome as atividades presenciais. Se a escola fosse autorizada a retomar as aulas presenciais ainda este mês, o que você faria? Não retomaria agora, pois ainda é incerto quais adaptações e medidas devem ser tomadas para resguardar a saúde de todos os envolvidos. 16 dos 45. Não retomaria agora e esperaria mais um pouco para saber como será este processo. 7. Retomaria para a escola e acompanharia as adaptações e medidas tomadas para resguardar a saúde de todos os envolvidos. 19. Retomaria para a escola de qualquer maneira, pois acredito que as medidas necessárias seriam tomadas. 13. Então, a gente vê que tem uns 50%, né, entre os não retomariam e os retomariam, ficou assim, metade retomaria, metade não retomaria. Então, assim, a escola vê que vai ter uma diminuição nesse número de alunos, assim, que voltarem às aulas presenciais. E você ficaria mais satisfeito com a escola se as aulas remotas continuassem como estão sendo ministradas atualmente? 5. Passassem a ser ministradas de maneira complementar à retomada das aulas presenciais? 14. Fossem suspensas assim que as aulas presenciais recomeçarem, ou seja, principalmente, né, os meninos menores, assim que as aulas pudessem retomar, os pais gostariam que retomassem as aulas presenciais
no formato antigo. Então, gente, eu coloquei esses gráficos só para clarear para vocês, que eu queria saber, né, qual que é a perspectiva de retorno de vocês, e sim, e que a escola, hoje, no atual quadro que ela tem, ela retomaria com as atividades dela normalmente, caso as aulas retomassem agora em agosto. A gente já está fazendo os protocolos de retomada, né? A escola já está se organizando para as mudanças necessárias. Primeiro, quais são as nossas ações? A direção e a coordenação está se reunindo, montando os protocolos para a preparação das aulas presenciais. Então, assim, a gente fez com tudo que a gente tem até hoje. Se falar que vai voltar em agosto, a gente já tem os protocolos que já foram liberados hoje. Vamos supor que é setembro, a gente tem que ver, a gente vai atualizando de acordo com o que o Ministério, tanto da Saúde quanto da Educação, eles vão repassando para a gente. Tomando as medidas necessárias, os investimentos, porque a gente sabe que aí já vai ter uma infraestrutura necessária para que as aulas retornem. Então, a escola também já está atenta a isso, só está aguardando as autorizações necessárias dos ministérios. Treinamento de equipe, tanto os professores quanto os funcionários serão treinados para receber as crianças. E medidas junto às famílias, vocês também têm um protocolo a ser seguido. Primeiro, que é a ficha de autorização, que vocês vão receber. Vão ter as ações que vocês têm que tomar antes de sair de casa, as orientações de convivência na escola, o portão de entrada da escola, quais são as ações, a sala de aula, qual será a ação, e a volta para casa também. Isso tudo a gente já tem organizado, a gente só está esperando o caminhar das coisas para ver quando é que isso vai acontecer e se vai ter alguma alteração na legislação que existe até hoje. Perguntas enviadas por e-mail. Só recebi uma pergunta por e-mail, que foi até da Luana, a mãe da Lara, que está aí nessa reunião. Possibilidade de aulas remotas no segundo semestre, com o objetivo de minimizar a reposição das aulas. Então, reposição das aulas não existe, porque não posso repor. Educação infantil não existe reposição de aula online, tá? O que a gente pode, né? A gente tem estudado isso, mas a gente avalia muito essa questão da retomada de aula remota para as crianças menores, porque avaliando os alunos de 5 e 6 anos que estão fazendo essas aulas. E a gente vê como não é uma coisa fácil, como a criança não fica muito tempo. Começa a primeira semana com quase que todos os alunos, depois começa a diminuir, porque o pai também não tem aquele tempo determinado, né? Porque quando é aula remota, então, se é 2, tem que ser 2. Quando é vídeo, a gente manda para vocês, na hora que vocês podem, né? De acordo com a organização diária de vocês, vocês podem fazer junto com a criança, né? Mostrar a atividade, fazer com ela. A aula remota, ela acontece online, ela é simultânea. Então, o professor está ali, a criança tem que estar ali naquele horário todos os dias. Não quero dizer para vocês que não vai ter, mas hoje a gente não vê isso como uma atividade que dê resultado para essa faixa etária. Eu vou agora abrir para vocês, gente. Vou fechar isso aqui. Vou voltar aqui em vocês. E vou abrir, caso vocês, quem quiser, pode abrir o microfone e fazer uma pergunta, caso vocês queiram pontuar alguma coisa agora comigo. Porque, assim, como vocês não mandaram perguntas, né, só tive uma, caso tenha alguma, vocês podem pontuar agora. Com alguma dúvida em relação ao que eu falei? Tá, ok. Outra coisa, então, que eu vou... Olânia, e se as aulas não retornarem esse ano? Aí eu tenho que aguardar o que vai ser de orientação da Secretaria de Educação. Hoje, o que a Secretaria falou? Tem que ter 60% de aula presencial. O restante, ela deve ser feito isso que o IEP já está fazendo, que é mandar atividade, fazer essa interação com a família, mandar vídeo, dar uma orientação para os pais fazerem em casa. Fora disso, é coisa da escola, não é que é validado pela Secretaria de Educação. Então, assim, se voltar só não voltar esse ano. O ano que vem tem, hoje, na legislação vigente, o ano que vem, 480 horas tem que ser reposto valendo 2020, entendeu? Mas aí eu não sei, vai mudar alguma coisa para frente? Não sei, eu não sei até quando isso vai durar,
Mas o que a gente tem de legislação hoje é isso: 480 horas presenciais e o restante com esse acompanhamento da escola. Entendi. Entendeu? Ok. Mais alguém, gente? Olânio, Sim? sobre esse protocolo de asepsia, por exemplo, entre as crianças que não usam máscara, né, que tem essa dificuldade por terem ainda 4 anos, como é que vocês estão pensando nisso, na questão? Porque hoje a gente sabe que tem um protocolo de distância entre uma pessoa e outra, né? Como é que vocês pensam em trabalhar isso? Olha, Ruth, eu não fechei isso, não penso em trabalhar, não. É o que está escrito no papel. Ela vai acontecer? A gente não sabe. Porque, assim, é novo para todo mundo. Então, como é que isso vai acontecer de fato dentro da escola? Toda criança tem que ter máscara, tem que ter máscara. Tendo a criança, na hora de entrar, tem que limpar os sapatos. Na hora de ir para a escola, a criança que vai ter que ser medida a temperatura. Agora, tem que estar 1 metro de distância. Como esse controle vai acontecer? É uma coisa que foge um pouco da nossa previsão. Por quê? A princípio, se a gente seguir as orientações de São Paulo, vão ser só 35% que vão poder estar na escola por dia, no início da retomada. Então, assim, hoje, na turma do Infantil 1, tem 10 crianças. Vão poder só ir 3. Entendeu? Então, vai ser uma sala de aula para 3 crianças a cada dia. Então é possível que tenha um rodízio, então, entre esses alunos? O que a gente tem hoje, a gente tem que ter isso muito claro, porque as coisas vão mudando, né? A gente está conversando aqui hoje, mas as coisas vão mudando no decorrer das coisas. O que a gente tem hoje, se a gente seguir os protocolos de retomada de São Paulo, como foi São Paulo, o início é 35%, depois ele passa para 70% e depois 100%. Entendi. Tá? Mais alguém, gente? Então, eu queria pontuar com vocês, é a próxima parte do slide, mas lá só está pontuando, eu já vou conversando aqui com vocês, é sobre o inglês. Eu tinha feito com a Giovana, né, a organização do calendário para a retomada em agosto, mas eu acho que pelo cenário, agosto não volta mesmo. Então, as aulas de inglês que, na nossa organização, elas iriam acontecer no turno da manhã para serem repostas desse período que ficou para trás, a gente já não vai dar conta mais, porque vai ficar um período muito pequeno. Então, a partir de agosto, vocês pagam R$ 55 por mês do inglês. Então, vai ser reduzido o valor o valor do livro é 36 para 55, 19, não é isso? Fiz a conta certa, gente? R$ 19, isso mesmo. Então, a partir de agosto, ao invés de vocês pagarem 55 do inglês, que está incluso a aula e os livros, vocês vão passar a pagar R$ 36, que é para cobrir o valor do livro apenas. Então, agora... Espera aí só um minutinho. Eu vou passar a fala para a Giovana, que ela vai falar com vocês mais especificamente do trabalho pedagógico que ela vai desenvolver, está desenvolvendo com vocês, tá? Giovana, fique à vontade, a palavra é sua. Tá bom. Pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Obrigado por nos permitir entrar na casa de vocês, né? Porque agora tem esse novo modo de conversar, né? E eu vou esclarecer para vocês aqui, né? Eu fiz um apanhado, assim, de tudo que a gente vem fazendo, do que nós temos como legislação, né? E também o que eu penso, né? Que são algumas reflexões que os pais fazem, têm feito comigo nessa fala que vocês ligam. Eu vou tentar
clarear, que eu acredito que seja dúvida de muita gente, tá bom? Então, para começar aí, na linha do tempo, né, nós tivemos, desde o dia 18 de março, o início da paralisação. Aí, na sequência, né, do dia 24 de março ao dia 7 de abril, nós iniciamos o atendimento remoto, com envio de roteiros, ainda poucas atividades e tal. Do dia 8 ao dia 21 de abril, a gente ficou num período de férias. Do dia 22 ao dia 6 de maio, num período de recesso escolar. E a partir do dia 11 de maio, a gente retomou com os roteiros, né? E para aquelas turminhas que foi mais recomendado, que é 5, 6 anos, nós voltamos com as aulas online, ok? Aí, na sequência, eu queria colocar para vocês o que nós estamos seguindo como norma legal. Primeiramente, a medida provisória 934, onde ela suspendeu a obrigatoriedade das aulas, né, tirando essa quantidade que tinha que ser 200 dias letivos. Então, isso já foi banido, né? Sabe-se que não tem condição de cumprir isso mais. O parecer do Conselho Nacional da Educação, ele nos permitiu, né, parâmetros para reorganizar o calendário, né, computando atividades não presenciais para fins de cumprimento de carga horária mínima, mas isso somente no ensino fundamental. Para a educação infantil, apesar de todas as tentativas que os diversos órgãos, né, que ficam batalhando com isso, o Sinep, a Undime, todos pela educação, por mais que eles tentassem computar essas atividades remotas que a gente trabalha como carga horária, não foi aceito. E por que não foi aceito, gente? Porque o eixo central da educação infantil são as interações e brincadeiras, né? Então, por mais que a gente procure fazer isso de uma forma lúdica, descontraída, não está havendo essa intervenção do mediador diretamente. Então, eles não consideram como hora-aula computada. E logo depois, a resolução do Conselho Estadual, ela nos permitiu reorganizar os planejamentos, né? Adotando regime remoto, através de tecnologias digitais ou não, que quer seja para informar ou comunicar de acordo com a faixa etária. Então, como a Lânia colocou, né, para algumas faixas etárias, apenas a informação, comunicação com pais. Para outro, né, meios digitais como vídeos ou outras ferramentas que pudessem minimizar a distância, ok? Bom, então, o que é esse ensino remoto? Esse ensino remoto, ele é síncrono, quando se conecta e interage ao mesmo tempo, né, como a gente está fazendo aqui agora. E é assíncrono quando tem realização de atividade de acordo com tempo, horário e local mais adequado, que são os roteiros que a gente envia para vocês. Por quê? Quando eu organizo aqui, né, o que eu penso? Nossa, essa atividade aqui vai gastar tanto tempo para fazer. Então, o objetivo é focar nos objetivos principais da Base Nacional Comum Curricular para essa faixa etária, né, de forma que vocês consigam se organizar na realidade de vocês. Então, vocês podem ver que não tem, assim, pedido de grandes materiais, né, grandes estratégias, né, o objetivo é que seja o mais simples possível, tá bom? E para isso, o que nós buscamos? A gente capacitou a equipe, como a Lânia falou, nós mesmos, né, eu estou fazendo um curso de tecnologia digital, as meninas também estão passando por isso. Nós adequamos o currículo, porque já se sabe que aquele conteúdo que é dessa faixa etária, ele vai ter que ser diluído em 2021 e até 2022. Uma adequação do planilhamento. O que é o planilhamento? Gente, nós trabalhamos no IEP com uma coisa que é muito raro em escola, que é o seguinte, lá, desde o ano anterior, as meninas têm que conhecer todo o material didático, todo o livro, todos os eventos, todos os projetos que vão acontecer, são determinados antes, para eles serem contados assim, ó, quinta semana de maio, o que a gente vai estar vendo? Quais são as páginas do livro? Isso dá uma garantia, uma segurança, né, aos professores, mas aos pais também, de que aquilo que está sendo proposto realmente vai ser cumprido. O professor tem uma visão do todo. Então, diante dessa realidade, nós tivemos que replanilhar, ou seja, do livro, né? Nós temos lá o conteúdo tal, ele era repetido 8 vezes ao longo do ano. E agora? Como que ele vai ser repetido nesse período dos roteiros? Como que ele vai ser repetido nos próximos anos? A gente está refazendo isso. E, automaticamente, isso mexe com os planejamentos que foram feitos e com as próprias etapas. Como a Lânia falou, a gente considera que agora,
dia 31 de julho, a gente está fechando uma primeira etapa, ok? Seguindo aí, né? Quais foram as ferramentas, então, que nós passamos a utilizar nessa nova realidade? Graças a Deus que nós tínhamos a Agenda Edu, que já era uma comunicação, né? Mas ela passou muito mais a superar as distâncias, estreitar os laços para esse nosso relacionamento com vocês e com os alunos. Tem a linha de transmissão direta do WhatsApp, né? Que é quando a gente precisa de mandar alguma coisa para vocês. Isso tem acontecido muito. Às vezes não vai pela Agenda Edu um link, mas aí a gente manda o vídeo. É assertivo isso, né? Vai direto. E também as atividades impressas, no caso de vocês, como a cápsula do tempo, que é uma atividade, né, muito importante, porque a gente está falando de um registro histórico, a gente está vivendo um momento único, achamos importante a criança guardar isso para a posteridade, então, quando é assim, a gente disponibiliza na escola e deixa para vocês. Nesse ponto, eu quero tocar num assunto. Às vezes, alguma mãe já me perguntou assim, Giovana, não seria melhor mandar um bloco de atividade para os meninos? Não, não é assim que nós trabalhamos no IEP. Né, a gente continua com a mesma filosofia nossa. Hoje, para a gente, é totalmente possível, até este momento agora, trabalhar as atividades lúdicas e as sistematizadas com o uso do livro. Não estou dizendo que futuramente agora a gente não vai abrir mão de alguma coisa, mas jamais, gente, vai ser um bloco de atividades como eu tenho visto em outras realidades, que eu não estou criticando. Estou dizendo que não é a nossa forma de trabalhar, né? A gente não acredita nessa repetição. E outra coisa também muito forte, né, é a gente não perder esse foco das nossas habilidades socioemocionais. Por quê, gente? Isso é a mesma coisa quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, né? Eu sempre olho isso. Técnica, você ensina. O que é socioemocional, não tem como, né? Então, o conteúdo que as crianças, né, teoricamente, a gente pensa assim, a criança está perdendo com a aprendizagem. Ele é totalmente possível da gente resgatar. Por quê? Porque a própria BNCC, ela organiza isso em blocos, né? Que vai de 0 a 3, de 3 a 5. Então, assim, esses blocos a gente consegue, dentro deles, trabalhar. Agora, habilidades socioemocionais, ela tem aquele clique que tem que ser feito com 2 anos, aquele que tem que ser feito com 3, aquele que é para ser feito com 4. A criança não vai esperar, né, para demonstrar isso. Então, é muito importante. Aí, qual foi a forma, né, que a gente encontrou para estar desenvolvendo isso? Com as atividades de integração família e escola, a roda de conversa, que é uma coisa que a criança faz muito na escola, mesmo os bebês, que são rodinhas de conversa, né, cada um com a sua linguagem adequada, e também esse atendimento que nós disponibilizamos para vocês comigo, que é tanto com orientação educacional, aquela, Giovana, não sei se eu estou explicando isso direito, não sei se o horário está adequado, e também as psicopedagógicas, são aquela coisa, né, gente? Uma coisa a gente dá aula para o filho do outro, outra coisa a gente dá aula para o filho da gente, tem toda uma afetividade. Então, a gente tem que ser muito misericordioso conosco, né, porque a gente está procurando fazer o melhor, tá certo? Bom, então, o que a gente espera de vocês? Qual que é o papel da família nesse ensino remoto, né? Nós precisamos estar muito conectados, família e escola. E aí eu chamo a atenção de vocês para um ponto. Às vezes eu coloco lá o roteiro, olho lá, tá lá, de 18, uma visualização. Eu falo, ai meu Deus, onde que esse povo tá, né? Por quê, gente? Porque é muito importante, né, que a criança, desde o berçário, isso é comprovado por estudos, ela tem uma rotina de contato, né, com o nosso sistema de aprendizagem. Isso é muito importante para ela, quer seja da forma que for, com contação de história, com fantoche, com brincadeiras, mas ela tem que ter um contato. Então, aí no grupo de vocês, tem até uma experiência muito bacana, né, que a Damiana fez com a Mel, uma rotina super bacana, ela mesmo que ajudou a ilustrar, isso para criança é fundamental. Entendo vocês perfeitamente, sei que a gente está atordoado com o trabalho, com o home office, com tudo, então não se apeguem à quantidade, à duração do tempo, mas à frequência. Mesmo que seja assim, Giovana, lá em casa não tem como ser todo dia, então vai ser 3 vezes na semana, então vai ser 2 vezes, mas a criança vai entender, acordei, tomei meu café, vi televisão, depois eu almocei, depois eu fiz um soninho à tarde, fui fazer um contato com a escrita, né, com o estudo,
depois eu tomei banho, vi um pouquinho de TV com a mamãe e fui dormir. Isso é uma rotina mais geral que eu posso citar para vocês, mas isso dá à criança, gente, uma segurança fora do normal, entendeu? E outra coisa é vocês orientarem a realização das atividades. O que precisa de colocar? Um vídeo, precisa de acessar alguma coisa, que eu sempre sugiro isso nos roteiros, tem que fazer uma receita, né? Eu procuro usar coisas bem básicas, pote dentro de casa, eu penso assim, talvez não pode ter uma corda em casa, então o que pode ser substituído? Eu fico sempre buscando isso, tá? E aí, gente, com isso, nós vamos também nos preparamos para retornar às aulas, né? Como? Como a Lana falou, sempre atento ao que vai sair, né? Acompanhando as experiências de outros países e outras cidades, preparando a nossa infraestrutura física, os protocolos sanitários, né? E nos preparando também pedagogicamente. Essa avaliação diagnóstica, né? Que eu coloquei aqui nesse retorno às aulas, ela vai ter que ser feita com todas as crianças, quer seja agora em setembro, quer seja em outubro, quer seja no próximo ano. Por quê? Porque a gente precisa compreender, cada casa está vivendo uma realidade. Uns dão conta do roteiro todo, outros não estão fazendo. Então, quando nós voltarmos, né, onde que a criança está? De que ponto? Porque é aquilo que eu sempre falo com vocês, a gente não pode comparar um com o outro, a gente tem que partir da experiência da própria criança, do conhecimento dela, né? Então, a gente fica antenado para isso, né? Para poder partir, né, desse diagnóstico, ok? Bem, pode passar, Ilane, por favor. Isso, para o próximo, tá? Então, gente, quais são as estratégias que nós temos para retomar, né? Então, partindo desse diagnóstico, do momento que nós saímos, igual a gente fez no início do ano, nós vamos saber, né, quais habilidades foram desenvolvidas, quais precisam ser mais focadas. Nós vamos implantar toda a reorganização que nós estamos preparando. Aí a pergunta da Ruth, né? Como que nós vamos fazer com as crianças para elas manterem o distanciamento? A gente tem N situações que nós estamos buscando aqui, né? Para pensar sobre isso. E como que nós vamos monitorar para poder ajustar? Que, como a Lânia falou, é uma coisa nova. E aí, a gente pensa que, ao final de um período, né, no caso do ano e tudo, a gente vai conseguir fazer uma avaliação dos meninos, né, para repensar aí quais outras estratégias nós vamos ter que trabalhar, ok? Então, como último ponto da minha fala, eu coloco para vocês algumas reflexões, né, que eu vejo que os pais me perguntam e vou tentar clarear para vocês. A primeira, meu filho está aprendendo por meio das atividades enviadas nos roteiros? Gente, essas atividades são preparadas com todo carinho. Elas são pensadas para essa faixa etária, pensadas para a realidade de vocês. Eu já dei várias aberturas, porque eu dei meu WhatsApp. Giovana, isso aqui está complicado, assim está muito, assim está pouco. Então, eu preciso desse retorno de vocês, né? Para a gente poder saber o que está acontecendo desse lado, tá bom? E com certeza, gente, é o que eu falei com vocês, uma criança que o pai lê para ela toda noite, desenvolve habilidades diferentes de um que o pai não lê dia nenhum, entendeu? Que é pior do que aquele, por exemplo, que lê 2 vezes por semana. Então, de qualquer forma, a criança vai se desenvolvendo, né? Então, isso é importante, ela está aprendendo com vocês, mesmo com o roteiro. As crianças vão absorver tudo que estava proposto e previsto para 2020? Não. Mas não tem necessidade dessa educação bancária, ter que depositar esse tanto de conteúdo para eles. Isso é totalmente trabalhável, tá? Nos próximos anos, a gente consegue organizar. Eu acho que esse ano está perdido, seria melhor repetir o ano? Não. Criança de educação infantil não repete o ano. Né? Não existe retenção na educação infantil. Ela segue, né? E a gente adapta as estratégias para poder compor as habilidades necessárias para essa faixa etária. Não consigo ensinar como a professora ensina. Será que isso é bom para o meu filho? Jamais, gente. Nós vamos exigir que vocês façam isso. Como a Lana falou, tem uma metodologia, tem uma didática, né? Mas eu sei que vocês têm muito amor, têm muito carinho. E isso já é um grande passo para a gente conseguir oferecer ótimas coisas para as crianças. Devo me preocupar em relação à alfabetização? Não, né? Ela acontece
à medida que a gente vai retomando esse assunto, eu não estou dizendo daquilo que é treino, tá, gente? Mas da visão do que é alfabetização como um todo, como a gente tem no IEP, né? Não tem essa preocupação, tá bom? Como solicitar uma reunião, tirar dúvida em relação ao cognitivo ou socioemocional do meu filho? Eu já divulguei várias vezes e coloco novamente aí para vocês. Quem quiser conversar comigo, eu fico à disposição, né? Eu sempre peço um tempinho para poder agendar, mas estou à disposição de vocês. Então, gente, agora, tudo que eu coloquei para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Nada não, gente? Não, então eu vou fazer só um comentário aqui, já. Eu realmente, tô tentando, às vezes é uma vez na semana a gente senta, consegue fazer aquele roteiro, enfim, na medida do possível. Mas, vou lá juntar as vogais, eu falei, gente, isso não é. Aí eu marquei, fiz uma orelhinha na folha, eu falei assim, não, eu vou questionar que tá errado, não tá na hora não. Mas aí, uma semana a gente conseguiu sentar e foi bonitinho demais. Ela absorveu rapidamente. Tá vendo? E fluiu, deu certo. É isso aí, é porque a gente acaba subestimando, né, Luana? A gente Verdade. essa questão. E, na verdade, você pode ter certeza, para chegar nisso, a gente viu coisas antes, né? Sim. E outra coisa, se não der conta também, não preocupa, Giovana, ó, ainda não está dominando, né? Tem uma mãe que me pediu, eu passei para ela algumas atividades reforçadoras, né? Mas, assim, é isso que você viu mesmo, você vai surpreender com o que eles são capazes de fazer, né? Que bom, fico feliz com a sua fala. Só um comentário, Giovana, assim, dos roteiros. Sim. Eu tenho achado bastante pertinente e fico feliz do contato com o livro, porque eles sentem saudade dos livros também. Uhum. Então, eu vejo, assim, que em alguns momentos outros têm algumas dificuldades, na medida que os números vão subindo na matemática, a preocupação da Elisa, por exemplo, de tentar fazer igual, mas eu vejo que, às vezes, mesmo ela não... que, por exemplo, o número 2, que segue a setinha, mesmo ela não conseguindo fazer todo o movimento, ela faz de uma outra maneira, e incentivar isso é importante, porque talvez na sala de aula, não sei como aparecem essas questões da dificuldade, a gente como pais, assim, lidando com aquela dificuldade, então acho que é tornar de forma light. Então, na verdade, eles fazem o que dão conta mesmo, né? Então, eu tenho achado pertinente e tenho gostado muito também dessas atividades de integração. Ai, que bom. Os vídeos dos professores e das outras tias, como a Eliane, eu achei fantástico, porque a escola toda integrada nisso mesmo. Então, eu espero que continue esses vídeos, né? Ok. E esses momentos de interação e de roda de conversa. Tá sendo assim, eu acho que tá bem amparado, viu? Obrigada. Mesmo agradecendo e elogiando essa parte. Obrigada. Uma coisa interessante, Ruth, você observa que sempre eu escrevo assim, olha, atenção pais, volte na página tal para ver a posição da setinha, né? Eu sempre reforço. Mas é isso mesmo que você falou, né? É nossa função, mesmo em sala, mostrar. Mas a criança vai ter um registro próprio, né? Isso é uma coisa dela mesma. E outra coisa interessante também, né? Até aconteceu com você, mas é a Elisa. A gente manda o vídeo, aí não tem o balão, não. Criamos uma forma de fazer, né, que foi com o saquinho. Olha que coisa interessante, olha quanta habilidade está sendo trabalhada nisso, né, para a criança, capacidade de resiliência, de superação, né, criatividade. Então, 10 para vocês aí, viu? Obrigada. Mais alguém, gente? Então, é isso, então. Agradeço vocês por esse momento, por vocês estarem presentes aí, né, nessa maneira diferente agora, né, que eu até achei até muito interessante essa reunião, né, que vocês até, acho que fica mais, facilita a presença de vocês, né, do número maior de pais, né, que estão em casa.
Agradeço por vocês terem aberto o espaço para ouvir a escola. Espero que vocês tenham compreendido, né, o objetivo dessa reunião, o nosso propósito pedagógico, que é o nosso alicerce, que a gente não deixa ele cair, então que a gente vai seguir nele. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo individualmente, vocês fiquem à vontade, que eu estou aqui aberta para conversar com cada um de vocês. Se for mais pedagógico, aí entre em contato direto com a Giovana, porque você já tem o celular dela também. E qualquer coisa, vocês podem agendar um horário comigo na escola também, tá? Agradeço vocês, mando um beijo para as crianças aí, eu já vi que elas estão a 1000 aí, né? Já deve estar deixando seus cabelos em pé aí, imagino eu. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Um beijo para vocês, gente. Que Deus nos abençoe, que a gente possa voltar logo. Obrigada. Quer falar alguma coisa, Lídia? Só apareceu para dar um tchauzinho mesmo, né? Boa noite, viu, gente? Obrigada aí pelo momento. Fica com Deus. Um grande abraço para vocês.